Como é que foi o seu mestrado? Agora a gente vai falar, então, sobre mestrado em empreendedorismo na UB. Não. Esse é o título. Na verdade, meu mestrado ele é empreendedorismo e criação de empresa. Tá, empreendedorismo e criação de empresa na UB. Isso, esse é o meu mestrado. Vamos falar bem específico desse mestrado. O meu mestrado ele tem duração de 2 anos só. O certinho ele 2 anos. Eu, por conta de vários fatores, levei 3 anos pra fazer. Porque no meio termo... O meu eu tô levando 5 já, quase. Tá tudo bem. Foi rápido o seu. Tá na média. E... Geralmente, vamos lá, o primeiro ano ele é só estudo mesmo. Então, é 5 ou 6 grades em cada semestre, mais ou menos. E o último ano, o último ano é só a tese. Então, o primeiro é a preparação da tese, organizar tudo, fazer pesquisas. E o segundo semestre é só para desenvolver e apresentar e tudo. Pera, isso no primeiro ano? Não, isso já no segundo. O primeiro ano é só grade, é só estudo. Aula? Isso. Como é que é essa grade? Essa grade, então, ela geralmente tem 5 a 6 matérias, cada semestre. Só que são horários... Então, os horários são bem complicados. Por isso que é ruim de trabalhar. Por isso que é ruim de trabalhar. Gente. Igual o meu lá, da Universidade de Lisboa. Tipo, começa 2 horas da tarde, aí tem aula das 2 às 5, das 5 às 8, numa quinta, numa quarta, numa sexta, às vezes tem aula de sábado de manhã. Por isso como é que você fez pra se manter? Então, a gente já veio organizado, eu sou capricorniana, então a gente veio bem organizado. E a prioridade, pelo menos no primeiro ano, era o meu mestrado. Então, foi uma conversa entre eu e meu marido. Isso que gente, escolham seus parceiros, viu? Porque isso faz toda a diferença na vida de vocês, na caminhada, tudo. O parceiro certo vai sempre entender e te apoiar. E o Daniel sempre foi assim. Sim. Desde do colégio, que eu estudei. Eles conheceram no colégio? Não. Ah, tá. É o incentivo mesmo. Ah, tá. Ele é mais velho. O incentivo. Ele me levava. Eu fiz ETEC antes de... Por isso que eu me formei com 26 anos, gente. Por quê? Porque antes disso tive um monte de estudo antes. E aí eu fiz ETEC, ele que me levava e me buscava. Eu não tinha ônibus direto, era 2 ônibus para ir para casa, então ele ia de carro lá e me buscava. Eu trabalhava então eu trabalhava no shopping, depois ia estudar. E sempre ele me apoiou. Sempre te apoiou. Por isso, escolham os seus maridos. Escolham bem, viu? O que eu tava falando Muito antes bom. disso? Adorei. Escolham bem. Tem razão. O que eu tava falando antes disso? Adaptação. Da parte do trabalhar e estudar. Que você organizou com ele. Pronto. Os primeiros 6 meses. Os primeiros 6 meses aqui, então, a gente deixou tudo organizado em relação a contas. A minha tia conseguiu um arrendamento num preço legal e tal. Então, ele ficou trabalhando. 6 primeiros meses só foi o Daniel que trabalhou. Os 7 ou 8, mais ou menos. Eu arrumei um trabalho só em junho de 2020. Só depois de 6 ou 7 meses, que já estava aqui em Portugal. Então, o meio de subsistência foi o Daniel. O Daniel trabalhando. Nossa, meninas, realmente. Escolha seus parceiros. Escolha seus parceiros. E depois ainda teve um capítulo especial que daqui a pouco eu conto. Tá, então vocês... ele estava trabalhando e aí você conseguiu focar no seu mestrado para ter as aulas, porque você não aconselha trabalhar e estudar. Não aconselho. A grade daqui, nesse mestrado da UB, não tem condições de fazer as duas coisas. Tem, né? A gente tem como diminuir um pouquinho a grade, como eu falei, e fazer um pouquinho menos de aula. E é assim também. O emprego, quando eu conseguir, daqui a pouco eu já vou ter que entrar nessa área, não tem como mais. Não tem como mais adiar. Não tem como mais adiar. Já não dá. Já tô ali no... O primeiro semestre, então, eu fiz todas as aulas, tudo completinho, 5 ou 6, mais ou menos, eu não me lembro agora ao certo. E aí, no segundo semestre, que começa em setembro, de junho, final de junho, até comecinho de setembro é férias. Aqui as férias são muito longas, gente, é muito engraçado. E o ano letivo só começa em setembro, não sei se alguém já disse isso aqui. É muito diferente, né? É. Que as férias nossas maiores são início do ano, na verdade. Dezembro, janeiro, né? Exato. Início do ano, final do ano, e aqui é meio do ano, por causa do verão também, né? Porque... faz todo sentido. Exato. Hoje em dia eu entendo, porque a Europa para na época do verão. Quando eu cheguei, eu falava, não quero trabalhar. Hoje em dia, eu tô louca pra chegar meio do ano e ninguém, tipo assim, tirar férias e não trabalhar só pra aproveitar o verão, porque são poucos meses no ano de verão. Então a gente dá mais valor, né? Exatamente. Pronto. E aí, eu tive que começar a trabalhar. Eu tive por N motivos, e também porque eu queria, que eu já tava de saco cheio de ficar em casa, gente. Quando a gente é uma pessoa ativa, proativa. Tanto que nesse período que eu fiquei só estudando, eu tava muito ativa nas redes sociais. Em questão de criação de conteúdo mesmo. Aí depois que eu comecei a trabalhar, deu uma caída de novo. Sim. Por conta do... Bom, enfim.
Aí eu consegui o trabalho o meu primeiro trabalho, agora eu vou entrar no quesito trabalho, tá? O meu primeiro trabalho foi em um hotel, aqui, não foi na minha área. Não se iludam com isso. Não se iludam achando que vão chegar aqui e no dia seguinte, puf. Se você não for um profissional de TI, você for uma pessoa normal, ser humano, isso não vai acontecer com você. Porque eu tava falando que o pessoal de TI é privilegiado. Ele já vem com tudo, a empresa fazendo tudo, entendeu? Mas assim, isso é uma área, não é o geral, entendeu? Se você for advogado, se você for da área financeira, contabilidade, isso não vai acontecer, gente. Não vai, gente, não vai, infelizmente. Não vem achando que vocês vão chegar aqui no dia seguinte e estão trabalhando na área. E outra coisa também, não adianta também só ter um inglês, tá? Que aqui o atendente do mercado só tem o inglês. O inglês aqui não é um diferencial, quase uma obrigação, né? Entendeu? Não, eu tive esse choque quando meu primeiro emprego em Portugal foi, na verdade, o segundo foi na sorveteria lá em Lisboa, e eu não falava inglês quando eu cheguei aqui. E aí, eu hoje em dia faço consulta com cliente em inglês, tipo, né, sem me safar. Não falo maravilhosamente bem, mas sem me safar. E na sorveteria ia muito, porque era ali, tipo, Saldanha, Arroios, e ali ia muito estrangeiro. Então, eu comecei a descobrir como que era pra eu falar sobre os sorvetes em inglês com as pessoas que visitavam. Foi ali que eu comecei a aprender. Porque eu precisava falar, tinha que atender, né, a necessidade. E aqui até o segurança vai falar inglês no mercado, entendeu? Mesmo. Porque tem muito estrangeiro, né? Portugal é um país desse tamanho na Europa. Então, assim, a quantidade de gente de outros países que vem é gigante. Então, aqui não é um diferencial. Então, se você pretende vir pra Portugal, foque no inglês. E o inglês vai ser bom até pra ser um diferencial no Brasil. E se você vier pra cá, não vira um diferencial, mas vira algo positivo também, né? Exatamente. Tudo agrega, né? Tudo agrega. E acho que foi isso também um fator que fez eu estar onde eu estou hoje. E aí, no hotel também já desenvolvi um pouquinho do inglês. O hotel, como eu entrei e o meu chefe já sabia que eu tinha que terminar o mestrado, que eu tinha mais lá 6 meses de aulas ativas, todo começo de mês, quando eu tinha a grade já, eu mandava para ele os dias que eu tinha aula, para ele fazer um horário flexível. Boa. Então, planejado. Isso. E aí, ele colocava pra eu trabalhar de manhã, ou então naquele dia eu pegava folga. Então, graças a Deus, deu tudo certo por conta disso. E aí, nesse período já, por conta do trabalho, eu diminuí a grade também. Eu já não fiz as 5. Acho que eu fiz 2 ou 3 no máximo. Sim. Também pra não atrapalhar ali, enfim. E aí, deu tudo certo. Graças a Deus, eu consegui terminar esse primeiro ano tranquilo. No meio desse percurso, eu fui demitida. Do hotel? Eu fiquei 5, 6 meses só. Por um motivo lá qualquer. Enfim. E aí eu fui demitida do hotel. E aí, na verdade, fui convidada a se retirar. Tá. Que eu ainda fiquei um mês lá à procura de... E aí foi quando surgiu essa oportunidade que eu tô hoje, que foi maravilhosa. Foi por conta do mestrado também. Olha, mestrado te abriu portas, que legal. Foi um estágio curricular. Tem uma diferença entre estágio curricular e profissional. O curricular aqui, ele não é remunerado, tá, gente? No máximo que você vai ter uma ajuda de... E aí que entra a escolha do parceiro novamente. Mas fala de novo a diferença, que eu não sei. Do curricular e do profissional. O profissional geralmente é pelo IFP. É um estágio que vem... Remunerado. Isso, remunerado. Tem uma remuneração até boa lá, pelo IFP. E o curricular, ele é uma empresa que tem algum vínculo com a faculdade. Ok. E aí pega pessoas lá para... E não é remunerado. E é obrigatório esse curricular? Não é obrigatório. Eu poderia fazer o estágio ou a tese. Eu poderia anular a tese com o... Mas eu também não fiz isso, tá? É porque assim... Você preferiu fazer a tese? É porque também tem essa também. No Brasil também não aceitam só o estágio. Tem que ter a tese para ter a sua formação válida lá no Brasil. Pelo menos no meu curso era assim. Então, também depois que eu descobri isso. Mas eu fiz o estágio mesmo para estar dentro da empresa. Entendi. Porque ali era mais fácil de eu entrar. Era um caminho, né? Que você podia já uma ponte, tornar né? depois alguma coisa... Exatamente. E trabalho mesmo, né? E foi. O estágio, então, foi uma ponte. Então, essa é uma dica também pro pessoal. Se puder fazer um estágio em algum lugar depois, já avisando, né? Se você tiver condições, escolher um parceiro bom. Tem uma boa pessoa do seu lado que vai te ajudar ali, né? Pra se manter. E aí, surgindo a oportunidade de um estágio, quem sabe não vira ali um trabalho efetivo. E aí, durante o estágio também, eu não fiquei parada, porque eu não consigo, gente. Eu me costo a ficar parada. E eu sou capricorniana e eu gosto também...
assim, é bom que eu tenha uma pessoa para ajudar, mas eu também tenho que arcar com as coisas, Claro, entendeu? sim. Então, pelo menos o meu mestrado, ali, meu transporte, eu pagava porque Sim. eu fazia um part-time. Uhum. Na época que eu só estudava, eu fazia um part-time à noite numa pizzaria aqui, inclusive na Acrópole. Ai, que legal. Já sei E- qual é. Você tem uma? E aí eu conseguia pagar essas coisas. Que legal. Então, eu sempre ajudava, sempre tive presente. Part-time é uma boa dica. Eu também, quando tava no mestrado, eu fazia part-time pra pelo menos ter um dinheiro ali pra pagar arrendamento, Exatamente. pagar meu mestrado. Comer. Não conseguia fazer muita coisa, mas é isso, né? São momentos da vida que você precisa... Que exige isso, Que né? exige isso pra depois você... Ainda não viu o retorno. A gente mas um planta. dia vai chegar. Um dia chega. Um dia eu volto aqui Exatamente. mestre também, vou ser apresentada como mestre, quem sabe. Vai demorar um pouquinho, mas vai. Mas é isso, né? A gente tem que fazer um investimento a longo prazo. Exatamente. Mestrado é um investimento a longo prazo. É o É momento isso que você mesmo. só dá e você não recebe. Porque você tem que pagar o mestrado, você perde tempo, e aí você perde tempo, você não consegue trabalhar, não consegue ter retorno. Então, é isso. A nossa realidade brasileira, a gente precisa se organizar para fazer um mestrado. Eu não vim para Portugal organizada para fazer um mestrado, e a minha consequência foi até hoje não ter concluído o mestrado. Tipo assim, tiro a minha responsabilidade disso, entendeu? Porque eu tive que trabalhar em 500 mil coisas para me manter, e aquilo me tirou tempo de poder estar concentrada no mestrado, que exige demais da conta. Exige, né? exige. E hoje em dia eu falo que o mestrado não virou uma prioridade pra mim, porque eu tenho outros focos na minha vida que me dão mais retorno do que finalizar o mestrado. Mas a longo prazo é sim algo que eu quero, fechar, né? Concluir essa etapa. porta, essa etapa. Isso. Exato. Mas também conheço gente que usou o mestrado só como porta de entrada. Gente, acontece muito. Sim. Entra, faz 1 ano, faz 6 meses, depois para. Mas já é alguma coisa, já é algum conhecimento que você vai ter. Com certeza. Isso aqui. E eu acho que faz toda a diferença também ter alguma coisa aqui em Portugal, viu? Tipo, alguma formação aqui, eles dão valor. Eles dão valor. Eu sinto que eles dão mais valor do que no Brasil. Uma formação aqui.